Fala, nono ano! Ricardinho Matemática na área, mais uma vez! Exatamente! Hoje a gente vai fazer questões sobre prisma. Isso, aquelas questões que você vai precisar para a escola técnica. Estará Ricardinho aqui resolvendo com cada um de vocês. Não perde tempo não, ó. Organiza teu ambiente de estudo lá bem direitinho, ó. Caneta, lápis, borracha. E deixa tudo certinho aí. Anota tudo que o Ricardinho vai falar hoje, porque vai ser muito importante para a tua aprovação e também para a sua escola. Você tá vendo esse assunto na escola? Anota aí direitinho aí que vai te ajudar aí na tua avaliação, exatamente. Bom, pessoal, você sabe que essa aula passa na TV, canal 22.1, TV Nova Nordeste, exatamente. E lá você pode nos assistir naquela telona na sua casa. Eita, é massa, né? Anotando lá bem direitinho, que massa. Também você pode, você que é da rede, assistir pelo aplicativo, isso mesmo. Ó, Ricardinho, qual é a vantagem de um aplicativo? É que você pode conversar com o Ricardinho, perguntar tudo direitinho, ó. Só você consegue fazer isso. E tu não tem esse aplicativo, não. Eu não acredito, não. Pelo amor de Deus. Vem aqui, ó. Foca em mim aqui. Vem cá. Tu vai pegar teu celular, colocar na câmera e ó, aqui, ó. Isso, aqui mesmo. Você vai colocar o QR Code e vai baixar esse aplicativo. Educa Recife. E aí você vai conseguir conversar com o Ricardinho, ver as aulas gravadas anteriores de outras matérias também. Vai ser massa e terei o prazer de estar com você. Vai ser massa. Ricardinho, mas eu ainda não tenho condições de colocar a câmera do QR Code lá, não deu tempo. Você vai na sua loja de aplicativo e consegue baixar. Bota lá, ó, no Play Store, a sua loja, Educa Recife, e consegue baixar numa boa. Olha aí na tela o aplicativo, você consegue numa boa desenvolver aí, sem problema nenhum. Agora, se você ainda assim não conseguiu de jeito nenhum, aí você vai conversar com o Ricardinho, sabe aonde? No YouTube. O YouTube tem condições de você conversar com o Ricardinho lá numa boa, porque lá tem uns comentários, o Ricardinho responde e vai ser massa. Mas sabe que tá comigo hoje aqui, ó, professora Marta Lopes. Eita, dá um bom dia aí, Marta, dá boa tarde, boa noite pra minha galerinha. Olá, pessoal, tudo bem? Estou com muita satisfação aqui com vocês, o professor Ricardinho. Vamos fazer sucesso hoje. Vamos embora que Marta está aqui, ó, vai me auxiliar bastante aí para poder a gente ter essa aula massa. Professor aí, mais uma dupla com o Ricardinho, olha só, show de bola. Então a gente vai ter aí também o YouTube como um veículo de comunicação que eu digo que é massa, gente. Ó, a gente tem uma playlist organizadíssima, ó, lá tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, até o nono ano, tem EJA, ou seja, tem Onda Tech, você que não nono também tem Onda Tech lá, tem aula gravada, tem aula que foi ao vivo, passou para o YouTube, você não pode perder não. E pode escrever lá na aula de Ricardinho, que Ricardinho também responde para você. E olha, não esquece de se inscrever no canal Educa Recife, dá aquele like, isso, já merece, né? Aquele like, o conteúdo de Ricardinho hoje vai ser massa. Então, espero vocês lá. E vamos lá, lembrar de prisma. Ricardinho, o que é prisma mesmo? Tu falaste na aula passada, mas vamos embora. Prisma é aquela figura geométrica 3D, né, tridimensional. Você sabe que tem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. E essa figura, ela tem que ter bases semelhantes, não esquece disso, e laterais também semelhantes entre eles. E lembrando, quem vai determinar o nome do prisma vai ser a quantidade de lados que tem essa base. Observa na tela aí que tem uma figura que tem 6 lados e tem uma outra que tem 4 lados. A que tem 6 lados a gente chama de prisma de base hexagonal. E a que tem 4 lados a gente chama de prisma de base quadrangular, porque tem 4 lados. Aí dá para você desenvolver numa boa aí, sem problema algum. Então já viu aí 2 tipos de prisma, base hexagonal e base quadrada. Mas aí a gente não fica por aqui não, né? A gente sabe que vai ter mais coisa para a gente desenvolver. Quando a gente vai trabalhar prisma, a gente sabe que tem comprimento, largura, altura, e a gente vai começar a desenvolver o que a gente falou em aulas anteriores. A gente falou que preciso saber quem é o volume de um prisma, e a gente viu que o volume de um prisma nada mais é do que multiplicar a área de uma base. A gente já teve essa aula sobre área, se você não assistiu, vá lá no YouTube, tem lá a área das figuras planas, e vai pegar o resultado e multiplicar pela altura. Então, se a base for hexagonal, Ricardinho, eu não sei fazer, Ricardinho, aí a área do hexágono. Se você não sabe, não.
E aí você sabe que o hexágono, naquela aula de áreas, é dividido em 6 triângulos equiláteros. E você calcula a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, multiplica por 6, olha só, e aí você já tem a área do prisma. Isso aí só revisar, você tem a aula completinha no YouTube, você pode ver isso aí. E a do quadrado, você sabe que tem todos os lados iguais, e aí é base vezes altura ou o lado ao quadrado, tá bom? E aí você vai perceber o seguinte, ó, quando eu tenho a primeira questão de hoje, ó, observa bem direitinho aí, a tela tá massa aí, ó, bem cheinha para vocês. Eu tenho um prisma e eu queria perguntar a você que está me assistindo aí na TV, no YouTube, no aplicativo. Observa que essa base aí, ela tem 9 centímetros de comprimento e 9 centímetros de largura. Então, uma pergunta, essa base, qual é o nome dela? Qual é o nome dessa base? Base quadrada, isso mesmo, porque eu tenho um lado e outro semelhante. Quando eu tenho um quadrilátero em que o comprimento e a largura eles são iguais, então todos os lados dessa figura são iguais, e aí é um quadrilátero equilátero, que a gente chama ele de quadrado, isso. E aí, se é um quadrado, dá pra gente descobrir já o volume da figura. Como assim, Ricardinho, volume? O volume é a área da base multiplicado pela altura. E a área da base é 9 vezes 9, que é base vezes altura, né? E a altura em si vai ser 30 centímetros. Então, se você multiplicar 9 vezes 9, vai dar 81. E 81 multiplicado por 30, você pode... Ó, Ricardinho, é muito grande esse número, não dá não. Faz assim, ó. Multiplico 3 pelo 81, tá bom? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 8, 24, 243, ó, sacou? E aí pega e coloca o zero no final. Fica 2.430 centímetros cúbicos. Então, esse daí é o volume, é quanto cabe aí dentro da figura. Então, tudo que vai caber dentro de uma figura, líquido ou algo, areia, ou se for colocar alguma coisa aí, uma questão falando de caminhão, vai colocar algo lá dentro, você já sabe que vai ser volume. Nem sempre na hora da prova, de uma escola técnica, da sua escola também, ele não vai relacionar para você o nome e volume. Ele pode dizer, eu já disse a vocês em aulas anteriores, capacidade. Capacidade também relaciona a palavra a volume, tá bom? Essa daí foi a primeira questão da aula de hoje. Espero que tenha anotado aí direitinho. E aí a gente vai para a questão número 2. A número 2 da aula de hoje já tem um problemazinho contextualizado para a gente trabalhar. Você já vê aí que a outra já foi bem mais direta, essa aí já tem um textinho. A gente vai pensar assim. Para calcular o volume V de um prisma, é usada a expressão área da base vezes a altura. Nem sempre num problema, numa prova, numa avaliação, ele vai colocar para você a área da base vezes a altura lá, prontinho lá no texto. Esse já coloquei, tá bom? Em que A, B e H são respectivamente. Cuidado, essa palavra respectivamente é que vem nessa ordem. Então lembra disso, primeiro a área da base, depois a altura, tá bom? A área da base é a medida da altura do prisma. E aí você observa essa figura aí. Essa figura, de novo, tem uma base quadrada. Por quê, Ricardinho? Porque a base eu tenho lado 4 e 4. Quando eu tenho 4 e 4, e eu tenho uma base quadrada lado semelhante. E ela tem uma altura igual a 12. E o raciocínio que você vai ter é idêntico ao raciocínio que eu tive na questão anterior. Observa, ó. Você vai perceber que, assim sendo que o volume do prisma da base quadrada, representado na figura em centímetros cúbicos, é. Então eu vou pegar 4 centímetros, não tem nada lá, eu vou colocar os 4 lá, ó. Você observa, 4, 4, e multiplicar pelo 12. Como são lados iguais, é uma base quadrada. Já identificou isso. Então meu volume vai ser a área da base multiplicado pela altura. E quem é a área da base? É base vezes altura. Quem é a base, quem é a altura? Você observa aqui, ó, que vai ser 4 e 4, tá certo? Então você observa aqui que vai ser 4 de um lado, 4 do outro, 4 vezes 4, 16, né? E o 16 multiplicado pelo 12, que aí vai ser o gabarito final pra gente, que corresponde, você vai multiplicar normal, se quiser fazer 16 vezes 10, 160, e depois você pegar mais 32, porque é 16 vezes 2, aí vai dar 192, você que sabe. Você vai multiplicar 16 vezes 2 da maneira que você achar mais conveniente e vai descobrir que é 192 centímetros cúbicos. Um detalhe, centímetros cúbicos sempre, porque a unidade lá é centímetro. E se a unidade é centímetro, aqui, tá certo? Você vai perceber que vai ser centímetros cúbicos. Por quê, Ricardinho? Porque é centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetros
cúbicos. Se fosse metros, seria metros, vezes metros, seria metros cúbicos. Lembra disso, tá bom? A unidade de medida é muito importante na hora lá de fazer uma resolução de uma questão. Aí tem uma questãozinha que diz o seguinte: o volume de um cubo de aresta 5 centímetros em centímetro cúbico é. Aí ele não disse mais nada. Ô Ricardinho, como é que o cara bota uma questão que fala que é o volume de um cubo? E como assim, Ricardinho? Mais nada. Porque lembre-se, na aula a gente falou sobre cubo. E cubo diz que tem informação de 6 quadrados. Se você pega lá, por exemplo, o seu cubo mágico, um dado que você lança lá, ele é formado por 6 quadrados idênticos. E o quadrado por si só já tem todos os lados iguais e são 6 deles, então quer dizer que todos os lados são iguais. Mas, Ricardinho, apareceu uma palavra aí, aresta, que você não falasse para mim. Aresta é o lado da figura, só que na figura 3D. Então, aquele ladinho a gente chama de aresta. Então, isso quer dizer que eu vou ter um cubo em que minha aresta vale 5 centímetros. E se o cubo, a aresta vale 5 centímetros, vamos ver o desenho, ó. Eu botei o desenho para vocês aí. Um cubo com aresta de 5 centímetros. Se o cubo, todas as arestas são iguais, então é 5 centímetros em cada um deles. Então vai ser 5, 5, 5. E aí eu vou multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, que a gente vai encontrar aí, ó, aresta ao cubo é o volume do cubo, que é aresta vezes aresta vezes aresta. É 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. E 25 vezes 5 vai dar 125 centímetros cúbicos. Estão entendendo como é que é? Então a gente percebeu que já sem, quando falar de cubo, só basta uma aresta e eu descubro o volume completo. Por que ele é completo, Ricardinho? Porque todas as arestas são semelhantes. Então multiplico ele por ele mesmo, ó, em sequência 3 vezes, tá bom? Bom, e aí tem mais um exemplo aí que agora aparentemente ser um cubo grande, mas não é, bebê, porque não é? Eita! Lembre-se que para ser cubo grande, um cubo aí maior, tem vários cubinhos pequenininhos, mas para ser um cubo maior é necessário ter as arestas iguais. E olha para essa tela aí, a frente dela tem 4 cubinhos na base, 5 cubinhos na base, a lateral tem 3 cubinhos na base, ó, e a altura tem 4 cubinhos. Opa, Ricardinho, tudo diferente. Então não é um cubo, o nome dele é prisma de base, ainda a base nem quadrada é, nesse caso é uma base quadrangular, ou posso chamar aí de paralelepípedo ou bloco retangular. Só que ele é formado por cubos, exatamente. Tem vários cubinhos aí montando para poder desenvolver. Então cuidado para não cair nessa pegadinha, para não cair nesse tipo de situação na hora de uma questão. Ah, Ricardinho, parece um cubo, eu vou acertar, é só eu pegar o lado da frente e multiplicar por ele mesmo. Não, porque eles não são iguais. Observe que aí tem 5 cubos, ó, na lateral tem, ó, 5 cubos aí, ó, tá vendo? Na lateral dele tem 3, tá vendo? E em cima eu tenho 4. Então não são iguais. Então cuidado com isso, cuidado, fica alerta aí, tá bom? E aí, qual vai ser o volume agora? Se eu tivesse percebido que era só um cubo antes, que eu estaria enganado se eu fizesse isso, eu faria 5 vezes 5 vezes 5 e daria 125. Mas não é isso o gabarito. Por quê? Porque é 5 vezes 3 vezes 4. E aí o volume, eu vou ter aí, ó, 5 vezes 3 vezes 4, 5 vezes 3, 15. E 15 multiplicado por 4, isso vai dar igual a 60. Deixa eu passar aqui. Eita, nossa, que parou aqui. Vai dar igual a 60 centímetros cúbicos. E aí vai desenvolver aí direitinho e vai dar o valor correspondente. 15 vezes 4 igual a 60. Então, observem que deu 60 cubinhos ao todo. Deixa eu voltar aqui. 60 cubinhos. Então, perceba que tem que ter cuidado na hora de desenvolver o cálculo do volume. Ah, Ricardinho, mas parecia um cubo, mas parecia que você iria acertar. Exatamente. Cuidado para não cair nas cascas de bananas, que as avaliações externas e da sua escola também pode colocar. Tem que ter muita atenção. Preste atenção em cada item para poder não desenvolver. Minha colega Tânia está aqui presente. Tânia, e aí algum comentário sobre volume? O dia a dia da gente, onde a gente encontra volume, como é que a gente desenvolve isso aí? A gente pode encontrar exemplos como caixa de sapato. A gente tem um volume de base quadrada. E outra coisa, sobre as questões, é bom sempre ficar atento, como o professor Ricardinho falou.
tanto anunciado, quanto também a figura, para não errar nas questões. E aí, professor? Isso, Tânia citou aí a caixa de sapato, na sua casa mesmo. Você tem uma casa de sapato aí, você sabe que pode colocar algo lá dentro. Você pode colocar até o próprio sapato e saber qual é o volume máximo que tem ali dentro. E aí você percebe que para saber o volume dali, você pega uma trena, uma régua, e vai medir o comprimento, a largura e a altura, e você pode multiplicar. Como a sua régua está em centímetros, aí o volume vai ser em centímetros cúbicos. Você já sabe que vai ter que calcular aquilo ali. Ô Ricardinho, mas se eu for beber água, a minha garrafinha tem dizendo lá que é 1 litro. Não tem centímetros cúbicos. Você vai lá no YouTube, na aula anterior, a gente viu a aula sobre conversão de unidades. A gente viu que podia transformar de 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E aí as conversões foram acontecendo como vai desenvolver. Porque nos rótulos lá das embalagens vem dizendo muitas vezes em litros e não em centímetros cúbicos ou metros cúbicos. Mas na hora de uma alternativa, de uma questão que a gente vai resolver, vai aparecer lá específico, uma unidade específica que você tem que fazer a conversão. Então é bom analisar cada item das questões. Mas bora lá, a próxima. Essa é legal demais. Essa questão é top das galáxias. Ó, segundo meu amigo Pedro, é top de verdade. Olha só. Pessoal, a figura abaixo mostra 2 caixas de papelão. Olha aí, a professora falou agora há pouco sobre caixas, já estou falando. Com medidas internas indicadas no interior de cada tipo. Foi totalmente preenchido. Quando ele fala totalmente preenchido, isso quer dizer que o volume inteiro está colocado. Veja que ele não usou a palavra volume. Se liga nisso. Totalmente preenchido. Tá bom? Com cubos de aresta de 1 centímetro. Oi, Cadinho, como assim cubos de aresta de 1 centímetro? Quer dizer que tem vários cubinhos, tá bom? Que vai colocar dentro da figura. E aí, cada um deles tem 1 centímetro. E aí, como é 1, vai ser 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1 centímetros cúbicos. Esses cubos serão transferidos para as caixas menores do tipo 2. Então, vou pegar um cubo e jogar dentro do outro. Então, quantas caixinhas da menor cabe na maior? Eu vou pegar um pequenininho e jogar no grande. Quantas delas vai caber lá? Essa é a pergunta. Para isso, eu vou ter que fazer o volume de uma, o volume da outra e depois colocar um dentro do outro. Ricardinho, e para fazer o volume dessas figuras, como é que eu faço? Lembra? Isso é um bloco retangular, é um paralelepípedo, ambas. E aí eu posso fazer comprimento vezes largura vezes altura. A gente pode perceber isso, tá bom? Então bora lá ver como é que a gente vai fazer. Eu coloquei as figuras aí, ó. Quantas caixas do tipo 2 serão necessárias para fazer essa transferência? Para colocar na tipo 1. A tipo 1 eu vou fazer o volume dela. A tipo 2 eu vou fazer o volume dela. E depois a gente vai fazer a divisão de um pela outra. Quando eu digo cabe, quando eu vou colocar, você sabe que vai dividir um pelo outro. Vamos fazer a continha? Ó, volume da caixa 1. 10 vezes 6 vezes 4. 10 vezes 6, 60. E 60 vezes 4, 240 centímetros cúbicos. Você vai observar aí que vai dar 240 centímetros cúbicos, o volume de uma. Eu botei até dentro da caixinha lá, observa na tela, que está 240 centímetros cúbicos, tá bom? E aí, Ricardinho, e é o volume da caixinha menor? Vai ser 5, não é? A gente vai pegar aí a outra caixinha, 5, multiplicado por 3, multiplicado por 2. 5 vezes 3 vai dar 15, 15 vezes 2 vai dar 30. E aí você vai ter o volume de 30. Ricardinho, se a de cima é 240, que é a maior, a de baixo é 30. E aí quantas vezes uma cabe na outra? Você vai pegar a maior e dividir pela menor. Vou pegar 240 e vou dividir por 30. E aí quando eu vou fazer essa divisão, eu vou encontrar 8 caixas. Então vai caber certinho, letra D, ó, o gabarito da questão. Então, 8 caixinhas da 2 cabem na caixinha da 1. É assim que a gente vai saber se cabe ou não direitinho, tá bom? Vai desenvolver. Eu lembro que na aula diária a gente citava do dia a dia da gente, quando a gente vai fazer uma compra de cerâmica para colocar numa casa. Aí você vai comprar de caixa, né? E aí vai dizendo lá, tantos metros quadrados aqui, para você não comprar nem a mais, nem a menos, ou comprar um pouquinho só a mais, caso quebre alguma na hora que tiver fazendo a obra, mas você tem que saber um cálculo para poder não se perder tanto na hora de fazer uma continha. Porque se comprar menos, talvez quando você voltar na loja não tenha mais daquele tipo de cerâmica. E se comprar muito a mais, vai se perder aquela cerâmica lá e você vai gastar dinheiro. Já no volume,
quando você vai pegar assim, uma caixa de leite, por exemplo, aí tem lá, o volume é tanto. Aí se eu quiser, quantas caixinhas dessa eu posso colocar num suporte maior desse? Ou se eu pegar um garrafão, que é a nossa próxima aula, um cilindro, um garrafão de água de cilíndrica, por exemplo, e eu quero botar numa garrafa menores de cilindro. Aí quantos desse grandão eu posso colocar nos menores? Isso também a gente vai ver em cenas dos próximos capítulos, próximas aulas. Vai ser volume do cilindro, que é outra figura geométrica, que ele não é chamado de prisma porque ele tem uma base circular, mas tem a mesma característica que o volume é a área da base vezes a altura. Só que ele não pode ser chamado de prisma porque a base não é um polígono, é uma base circular. A gente comentou isso na aula anterior. Tem mais um exemplo aí pra gente, ó. Quantos cubos iguais a este, que está circulando na tela de vocês, que tem 1 centímetros cúbicos de volume, ó, tem 1 centímetro. Então isso quer dizer que é 1 vezes 1 vezes 1 para dar 1 centímetro cúbico. Eu preciso colocar dentro da figura abaixo para não sobrar nenhum espaço interno. Como o cubo já é 1 centímetro, então quando eu for dividir, não precisa nem dividir, porque já vai dividir por 1, e dividir por 1 é mesmo que nada. Então basta apenas você fazer o volume dessa caixa amarela aí, e você vai desenvolver. 5 vezes 4 vezes 2. Observa aí, ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2 vai dar 40 centímetros cúbicos. Isso é a caixa amarela. Aí você tem que dividir pelo volume do cubo. Mas o volume do cubo já é 1. Então, 40 dividido por 1 vai dar 40, que é a resposta, letra A, de aprovado. Você é fera demais, ou seja, com certeza já está aí, ó, top demais. Estou aqui, até nem comentei hoje, ó. Nossa intérprete de Libras hoje aqui dando aquele show, abrilhantando aí a nossa ideia. Olha aí, ó, Kézia aí dando aquele show. Kézia está comigo hoje aí, abrilhantando aí essa aula, dando aquele show, ó. Você aí, ó, pode ver aqui a aula como fica. Chique demais, chique de doer. Ela vai rir. Eita! Vamos embora aí para a próxima aí. Ó, próxima questãozinha que a gente vai trabalhar hoje. Bora ver aqui. Deu 40 aí o gabarito na letra A. E a gente vai desenvolver aqui, ó. Eita, vamos ver, perceber essa daí. Uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo mede 2 metros de comprimento, 3 de largura e 1,5 de altura. Ricardinho, já vem tu colocar número decimal aí para me quebrar. Porque quando a gente vai medir tem que botar decimal, gente. Mas é simples, essa questão é de boa. A figura abaixo ilustra essa caixa. Tem 2 por 3 por 1,5. O volume da caixa é... Aí eu vou dar uma dica a vocês. Não tem 1,5, você não quer fazer conta com vírgula, não. Aí tu faz assim. Ô, Ricardinho, o dobro de 1,5 não é 3, não? É. Porque 1,5 mais 1,5 é 3. Então eu posso, Ricardinho, multiplicar o 2 por 1,5 primeiro, depois de multiplicar o 3? Pode. Ó, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Não altera o produto. Tanto faz, ao multiplicar, qualquer um vai dar a mesma coisa, gente. Você tem que usar a seu favor o cálculo que você acha que é melhor, tá bom? Então, nesse caso, eu posso colocar aqui, por exemplo, 2 vezes 3 vezes 1,5. Mas eu poderia botar 3 vezes 2 vezes 1,5 também. A ordem, tanto faz. Se eu inverter, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1,5 é 3 vezes 3, 9. Vai dar 9. Mas se eu fizer 2 vezes 3, 6, que nem está na tela, vezes 1,5, dá um pouquinho mais chato. Mas vai dar 9 do mesmo jeito. Ô, Ricardinho, mas eu não sei multiplicar, não. Não dá não para mim, não. Aí, lembra que a multiplicação, ela é oriunda de uma soma. Então, se eu digo 6 vezes 1,5, tu pode pegar 1,5 mais 1,5, 3. 3 mais 1,5, 4,5. 4,5 mais 1,5, 6. 6 mais 1,5, 7,5. 7,5 mais 1,5, 9. Chegou aí. Você bota 6 vezes o número 1,5 e vai somando. Olha aí, estou dando a vocês várias soluções para poder desenvolver. Não perde tempo, não. Tá vendo que o Ricardo está dando a chance de vocês aí desenvolverem uma boa aí, o cálculo de volume. Que inclusive é um dos assuntos que é bem presente na prova do ETE, da Escola Técnica Estadual de Pernambuco, e também nas provas do IFPE, as escolas técnicas, você que é nono ano, já pode ver que isso aí assunto cai direto aí nas suas avaliações, tá bom? Ó, fazer mais uma questão, para ver se dá tempo de fazer essa daí, ó. Francisco possui uma caixa de forma retangular com uma caixa da ilustração abaixo. Nessa caixa, Francisco quer arrumar vasinhos com mudas.
Então, tem uma caixa lá. Você que está na sua casa, que tem aquele terreno lá, tua mãe quer botar aquelas plantinhas lá. Olha aí, ó. Usa a aula de matemática para ficar bem organizadinho. Mamãe, bota a planta só aqui, mamãe. Vamos lá, olha só. Ó, pega aí o espaçozinho, ó, tem 50, 20 e 5 de altura. Primeira observação, as unidades de medida são semelhantes, tudo é centímetro, massa. Então dá para calcular aí já o volume dessa caixinha. E aí eu posso calcular o volume como sendo, ó, volume da caixa, que é comprimento vezes largura vezes altura. E aí a gente vai perceber que é 5, que é a altura aí, né? Vezes 50 vezes 20. E aí quando eu multiplicar, 5 vezes 50 vai dar 250 e 250 vezes 20. Ricardinho, não dá não pra mim não. 250 vezes 20, aí tu faz assim, ó, calma. Quanto é 25 vezes 2? 50, né, Ricardinho? Lá, olha aí, 50. Aí tu bota o 50 e tem 2 zeros lá, pega os 2 zeros e coloca do lado. 50 com 2 zeros dá 5.000. De novo, Ricardinho, 25 vezes 2, 50. Aí você vai com 50, sobrou os 2 zeros, 50 com 2 zeros do lado, 5.000. Então o volume dessa caixa é 5.000 centímetros cúbicos. Então já sei que aí o volume completo aí é 5.000 centímetros cúbicos. Aí você já conseguiu desenrolar. Só que cada cubinho tem uma aresta de 5 centímetros. Cada cubinho lá. Aí eu tenho que fazer o volume desse cubinho. Que o volume do cubo, lembra que é, como a aresta são iguais, é 5 vezes 5 vezes 5, porque a aresta aí é 5. Então o volume desse cubo eu vou ter 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai dar 125. Você já viu isso aí que vai ter que conseguir ter esse cubo aí de 125. Aí o mesmo raciocínio que eu fiz antes. Eu vou pegar os 5.000 e dividir por 125. Quando eu dividir 5.000 por 125, eu vou obter o valor de quantos cubinhos cabe dentro da caixa maior. São 40 cubinhos. Olha aí. Então cabe 40 cubinhos dentro dessa caixa maior. Certo aí, meus amores? Então, meus amores, meus lindos, maravilhosos, queridos, meu coração. Foca aqui em mim agora. Ó, quero que vocês aí tenham aí um excelente estudo, tenham anotado tudo direitinho aí sobre volume, porque sabe que, né, eu quero exigir de vocês aí que façam as continhas bem direitinho para se dar bem aí na avaliação final. Vou passar a palavra um pouquinho aqui à professora para se despedir de vocês, tá certo? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Então, meus amores, ó, cheiro pra vocês e até as cenas do próximo capítulo. Fui!